Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Valença. E hoje eu vou compartilhar com vocês o melhor local para você deixar sua suculenta. Para saber qual o melhor local, nós vamos falar sobre sol pleno, meia sombra e sombra. São 3 fatores decisivos para você cultivar sua planta suculenta no local correto. A gente ouve falar demais, não é? Ah, essa é de sombra, essa é de meia sombra, essa é de sol pleno. Mas o que é cada um desses ambientes? Aqui no meu cultivo, eu tenho os 3 ambientes. Tenho aqui a da minha coleção, que fica nessa área externa, porém agora, há um tempinho, já protegida com sombrite, para evitar quando vier chuva de granizo, mesmo as geadas, dar uma protegida, e também o sol escaldante do meio-dia. Sol pleno é quando as plantas recebem raios solares direto por no mínimo 6 horas por dia. Essas recebem sol filtrado ali, ó, da metade para lá, porque aqui na ponta ela recebe raios direto que vem daqui. Essas aqui então também recebem mais de 6 horas de sol diariamente. Todas essas aqui, ó, da minha mureta, aqui desta bancada, esta ponta também recebe, porque o sol nasce aqui, nesse canto, então ela já vai recebendo por aqui. Aquelas ali, a mesma coisa, olha. As de lá, essa aqui da ponta, como esse é do bronze, também recebe sol pleno. Agora vamos falar da meia sombra e sombra. Então, aqui, olha, é a minha estufa, que não é uma estufa profissional, mas que me traz vários benefícios, tá? Ela é coberta com telha transparente, né? Mas bastante claridade. Nas laterais, eu tenho sombrite em 3 lados. Aqui, aqui e aqui, tá? Ponta. Todas elas recebem sol pleno. Indo mais para lá, vocês estão vendo? Fica sombreado, porque eu estou bem de costa para o sol. E eu vou lá para mostrar para vocês. Aqui também é sol pleno, mesmo em cima, tendo a proteção da telha. Elas recebem pela lateral sol direto, no mínimo 6 horas. Se essas aqui receberem os raios que vem aqui dessa lateral por 4 horas de sol, ela é meia sombra. Aí, entrando mais um pouco, tenho essas, não é? Que não está batendo sol ainda. Mas olha, quando eu chego aqui, nenhuma está estiolada. Recebe sol direto, filtrado pelo sombrite aqui, no período do dia. Essas aqui já estão em meia sombra. Por que eu digo meia sombra? Porque elas recebem raios solares aqui, ó, no período do dia, sol filtrado, mas recebe sol. Aí, olhem bem aqui, ó, raios de sol direto. Aqui, olha, já tem uma sombra, percebem? Olha. Quis gravar esse vídeo exatamente nesse horário para vocês entenderem. Quando a gente fala uma planta de sombra dentro de casa, por exemplo, né? Ela é protegida até do telhado, certo? A telha, você usa telha de barro ou telha de brasilite, e ela recebe só a claridade. Mesmo que ela receba 2 horinhas da manhã ali, daquele solzinho fraco ou do final do dia. Porque muitas plantas de sombra aguentam
essas horinhas do sol mais fresco, manhãzinha e à tardinha. Essas minhas, ai, Mônica, não estiolam? Não. Por quê? Porque o meu teto, ele é translúcido, ou seja, passa muita claridade. E também tem o calor, né? Que vai influenciar isso. Olha, aqui eu tenho um exemplo dessa Haworthia, que é uma planta de sombra que vai muito bem aqui dentro deste ambiente. Olha, tá vendo? O diamante. Se der pouca luminosidade, ou seja, sombra com teto, telha, laje ou aquela telha de barro, telha de brasilite, ela vai estiolar, tá? A não ser que ela receba muita claridade das laterais. Mesmo assim, é perigoso ainda ela entortar buscando mais luminosidade. Então, porque ela é uma planta de meia sombra. No mundo das suculentas, a sombra para a suculenta, ela tem que ter muita luminosidade, tá? Não adianta eu querer botar ela dentro de casa, no meio da minha mesa. Não é que ela vai, com o tempo, estiolar, vai esticar, perder a forma. Próximo de uma janela, ela vai muito bem. Tá? No beiral de uma janela, e seja uma janela de vidro. Esse sol entre e reflita sobre ela. Mas este cantinho, onde eu deixo aqui para fazer algumas mudinhas, ele é sombra, com muita claridade e calor, por conta da telha. Meio-dia, isso aqui esquenta pra caramba. Folhagens, por exemplo, aqui eu não posso cultivar, tá? Ali eu tenho a rosinha do sol, que ela vai tanto em solzinho, não é? Quanto essa meia sombra. Se eu botar aqui uma samambaia aqui dentro, por exemplo, já era. Ela morre seca, esturricada. Por mais que eu regue ela todos os dias. Tá bom? Além do teto muito claro, elas recebem raios solares um período do dia aqui, ó, vindo deste lado. Outro exemplo, eu tenho aqui esse cantinho, o meu berçário, aqui embaixo. Tá vendo as bandejinhas ali embaixo? São de folhinhas, ou algumas para enraizar aqui em cima. Esse canto até agora não recebeu sol, apenas muita claridade que entra pelas paredes, vamos dizer assim, pelas laterais, todas as laterais, e do teto. Elas conseguem crescer sem estiolar. E aí, elas já grandes, ficam então nessa parte de cima. Se alguém quiser mais explicação sobre berçário, a forma que eu organizo, não é? Toda essa etapa da folhagem até chegar numa muda mais de venda ou pro plantio, é só deixar aí nos comentários. Então, resumindo, pessoal, plantas suculentas de pleno sol podem ser cultivadas à meia sombra, porque o pleno sol é mínimo 6 horas. Não é? Com sol direto nela, sem filtro algum. A meia sombra, 4 horas, sem filtro algum, sem proteção alguma. E por que que dá certo? Porque muitas suculentas queimam com o sol escaldante do meio-dia, certo? Então, é preferível você cultivar na meia sombra com 4 horas de sol. Não meia sombra menos de 4 horas, pessoal. 4 horas de sol, você consegue ter plantas lindas, tanto quanto. Óbvio que tem suculenta que só 4 horas é muito pouco para elas. Algumas espécies. Por isso, a importância de você saber a identificação das suas plantas. Com isso, você consegue pesquisar, conhecer quantas horas de sol ela precisa,
se você pode cultivar no tempo, se ela aguenta chuva e tudo mais que a natureza nos proporciona. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem o que de fato é sol pleno, meia sombra e sombra. Mas se ainda assim ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu responderei com o maior prazer, tá? E se forem muitas dúvidas, aí eu posso até fazer um outro vídeo explicando mais e melhor. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.